Bom dia, meu nome é Laura, essa é a Ariane e essa é Beatriz. Somos alunas do nono ano da Escola Municipal Maria de Lourdes Cavalcante, no município de Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Nosso projeto tem como temática a influência das condições climáticas no comportamento das rãs no município de Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte, Brasil. Bom, as mudanças climáticas são fenômenos que se referem às alterações padrões do clima, como aumento de temperatura, alteração da umidade do ar, mudança da pressão atmosférica e frequência das chuvas. A concentração de gases na atmosfera são os principais responsáveis por isso, tendo em vista que eles são capazes de reter o calor, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, as quais vêm aumentando. Dessa forma, os altos níveis de queimadas, desmatamentos e poluições vêm impactando negativamente o aquecimento global e com isso acaba também prejudicando toda a nossa biodiversidade. Dentre eles temos a espécie de anfíbios, que sofrem e acabam morrendo devido aos altos níveis de temperatura e umidade do clima. Com isso, nosso projeto surgiu a partir dessa seguinte pergunta: o que a ausência e presença das rãs explicitam sobre as condições climáticas do nosso município? É coerente afirmar que essas espécies podem estar sendo ameaçadas de extinção, principalmente pelas mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo causadas pelo fazer do ser humano. Portanto, nosso objetivo é ampliar cada vez mais os estudos sobre as condições climáticas, sobretudo dando alerta à nossa população de Rodolfo Fernandes, que nos últimos anos tem apresentado diversas mudanças no clima e gerando problemas como calor extremo e sumiço das rãs. Nossos caminhos metodológicos são centrados em uma pesquisa quali quantitativa, como também uma abordagem bibliográfica, pois a gente utilizou alguns artigos que nos auxiliaram bastante durante a nossa pesquisa. A gente realizou uma entrevista aplicando um questionário de 8 perguntas a 100 pessoas da nossa cidade. Logo depois, lançamos nossas estratégias mitigadoras, ou seja, nossas propostas de intervenções, onde a gente criou um sistema de monitoramento climático com chatbot e inteligência artificial para a nossa cidade. Resultados e discussões. Como resultados e discussões, é importante mostrar que a nossa cidade se localiza na região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, que é caracterizado por altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e longos períodos sem chuva. Onde está esse ponto vermelho em destaque é onde está situado o nosso município, ou seja, na região do Alto Oeste. Para analisar as condições climáticas, devemos levar em consideração inúmeros fatores. Para nossa pesquisa, destacamos a precipitação, temperatura e umidade da nossa região. No entanto, nós não temos dados fornecidos pela Imparne, que é a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, sobre a temperatura e umidade de Rodolfo Fernandes, apenas em algumas regiões. Alguns fatores que implicam para isso podem ser os altos custos, falta de recursos e infraestrutura para instalações. Lá na nossa região, apenas a cidade de Itaú e Severiano Melo possuem esses dados de temperatura e umidade. Por isso, a gente acredita que possa haver uma interpolação, que é onde vão recolher os dados das duas cidades, realizar uma média e vincular a Rodolfo por ser um município próximo. Mas ainda assim, trouxemos os dados das precipitações de chuva dos últimos 10 anos de Rodolfo Fernandes, 2013 a 2023. Nos últimos 6 anos, de 2018 a 2023, tivemos altos índices de precipitações, com destaque para o ano 2022, com 1.261,2 milímetros. Em relação aos meses com maiores períodos chuvosos, nós damos início no mês de janeiro e depois uma maior intensidade dos meses de março a maio. E, por fim, uma baixa precipitação nos meses de julho a outubro. Esse nível baixo das chuvas pode estar associado à frequência e à intensidade dos dias secos. Em relação à opinião da população sobre as condições climáticas, nós temos nesse primeiro gráfico, onde 44% dos entrevistados caracterizaram as condições climáticas como variações do clima, seguido de temperatura e umidade e questões ambientais. Vale ressaltar também o número de pessoas que não responderam esse questionamento, que foi de 15%. A seguir, as pessoas apontaram que o desmatamento, a poluição ambiental, queimadas e o aquecimento global são as principais ações que ocasionam as mudanças climáticas. A seguir, nós temos esse gráfico onde mostra os índices de desmatamento dos últimos 4 anos de Rodolfo Fernandes, 2020 a 2023. No ano de 2020, o mês com maior média de desmatamento foi o mês de dezembro. Em 2021 foi o mês de maio e nos anos 22 e 23 foi o mês de fevereiro. As pessoas apontaram que menos poluição é uma das principais soluções necessárias no combate às mudanças climáticas, seguido de conscientização e preservação do meio ambiente.
No entanto, esses dois termos são considerados genéricos, pois não é especificado de que forma ocorre a conscientização e a preservação. Bem, recentemente, pouco se tem debatido sobre a ausência da espécie de anfíbios no nosso município. Como já mencionado nas considerações iniciais do nosso projeto, a nossa pesquisa é fruto do seguinte questionamento: por que as rãs têm sumido tanto em nosso município? É válido mencionar que a sociedade pouco se tem conhecimento de que essas espécies são de suma importância para as condições climáticas e de que o seu desaparecimento gera preocupação quando nos referimos ao clima. Dessa forma, realizamos 3 perguntas sobre esse ponto de vista. A primeira delas foi se as pessoas conheciam as rãs, e 93% dos entrevistados disseram que sim, conhecem a espécie. No entanto, desses 93%, mais da metade deles só vieram notar sua ausência depois que realizamos as entrevistas, totalizando 57%. Ainda assim, 30% alegaram que não notaram sua desaparição. Por fim, a gente interrogou também se as pessoas acreditariam que a ausência ou a presença das rãs poderia nos dizer algo sobre o nosso clima, como mostra neste último gráfico, onde 77% disseram que sim, 12% não e 11% não souberam responder, chegando ao marco de 23% de pessoas que alegaram que a ausência das rãs não influencia em nada no nosso clima. Considerações inacabadas. Portanto, concluímos que, com base nas entrevistas, grande parte da população possui um conhecimento básico sobre as condições climáticas, porém não tem a consciência ampla de discutir e pensar sobre essa pauta, que é as grandes consequências geradas pelas mudanças climáticas. Ultimamente, esse assunto vem sendo tratado por diversas emissoras, como, por exemplo, a Globo e o SBT. Ano passado, foi publicado no portal do G1 uma matéria que dizia que mais de 200 cidades brasileiras tinham apresentado uma umidade relativa do ar menor ou próxima do deserto do Saara. No deserto do Saara, a umidade varia entre 14% e 20%. Comparando com a do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, com a umidade de somente 5%, 10 cidades apresentaram um número bem próximo a esse, que foi de 7%. Bem, isso pode estar sendo causado devido ao grande aumento de calor que vem somando com a seca, que é a maior e mais extensa enfrentada pelo país, com cidades tendo de lidar com a falta de chuvas há mais de 100 dias. A falta de chuvas e as altas temperaturas fazem com que a umidade literalmente evapore, chegando a níveis a cada vez mais desérticos. Também no portal do G1 foi publicada uma matéria onde dizia que as mudanças climáticas são um tema ignorado nos planos de governo de 37% dos candidatos à prefeitura das capitais. Nós encontramos também um mapa onde mostrava os estados brasileiros que têm ou não um plano de enfrentamento às mudanças climáticas. E, infelizmente, pouquíssimos estados possuem esse plano de enfrentamento. E o nosso estado, o Rio Grande do Norte, não se encontra entre eles. Isso pode nos dizer muito sobre o interesse da população com relação a essa problemática. Diante disso, é coerente considerarmos que a espécie de anfíbios, e em específico as rãs, podem estar ameaçadas de extinção devido às principais atividades antrópicas que muito têm prejudicado e impactado negativamente as mudanças climáticas no nosso município. Por isso, os órgãos ambientais precisam de uma postura preventiva que vise proteger a biodiversidade. Pensando em propostas de intervenção, as quais podem ser aliadas no combate às mudanças climáticas, as tecnologias, conforme vão evoluir, apresentam um papel inovador que garante a manutenção da sustentabilidade. Segundo o relatório da ONU, as inovações tecnológicas exercem um papel relevante na viabilização e no desenvolvimento sustentável, em que a blockchain, tecnologia IoT, cloud computer, inteligência artificial e 5G, também chamadas de tecnologias verdes, podem influenciar diretamente nas metas ESG de companhias, governos e organizações, com reflexos imediatos na sustentabilidade do planeta. Dessa forma, a gente desenvolveu, com o auxílio do nosso colega Remson Costa, que é engenheiro de software, um sistema de chatbot e inteligência artificial para monitoramento climático da nossa cidade. O chatbot ele é um programa de computador ou inteligência artificial projetada para simular conversas com usuários humanos, especialmente em plataformas de mensagens, sites ou aplicativos. Ele pode responder a perguntas, fornecer informações, realizar tarefas automatizadas e até mesmo ações complexas, dependendo da sua programação ou integração com outros sistemas. Esses chatbots utilizam a técnica de uso de máquinas e o processamento da linguagem natural, e a NLP, que é a NLP, para entender as perguntas dos usuários e responder de forma mais real e precisa. Eles também podem aprender com interações anteriores para melhorar suas respostas ao longo do tempo. Aqui a gente tem essa imagem
onde mostra como funciona todo esse processo e os principais componentes do sistema, que são as APIs meteorológicas, o chatbot IA e a interface do chatbot. As APIs meteorológicas é um serviço que o chatbot utiliza para responder perguntas em tempo real sobre a temperatura, umidade, alertas de tempestade, previsão do tempo e etc. O chatbot IA. O chatbot ele utiliza a NLP para entender as perguntas dos usuários e responder de forma mais real e precisa. Ele também é programado para distinguir sinônimos e variações das perguntas. Ele pode aprender também com interações anteriores para melhorar suas respostas ao longo do tempo e reconhecer as necessidades dos usuários. Por exemplo, se um usuário pergunta frequentemente sobre o clima de uma determinada região, essa informação começará a ser fornecida a ele de forma automática. E, por fim, nós temos a interface do chatbot, que ele pode ser acessado por meio de diversas plataformas de mensagem, entre elas o WhatsApp e o Telegram. Ele pode ser acessado também por meio de assistentes virtuais e sites. Os usuários eles podem fazer perguntas do tipo: qual a previsão do tempo para hoje? Como eu posso ajudar a reduzir os gases do efeito estufa na atmosfera? Além também de que ao final de cada entrevista a gente pediu que as pessoas plantassem uma muda de qualquer planta, ou nas suas casas ou na cidade, com o intuito de reduzir o dióxido de carbono na atmosfera e conter o aquecimento global, além de ajudar a aumentar a umidade da cidade, pois quando transpiram as plantas liberam água para o ambiente. No entanto, dos 100 entrevistados, apenas 10 participaram dessa proposta, além de uma atividade ambiental que foi realizada na nossa escola, Maria de Lourdes Cavalcante, com esse mesmo propósito, que é de conscientizar a sociedade sobre esse debate. Aqui está nossas referências. Obrigada.